Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E nunca vai existir trevas no nosso Deus, amém? Eu vou agradecer aqui o nosso Ministério de Louvor, na pessoa do líder, do Enio. Muito obrigado. A gente pode dar uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Vocês têm feito e continuam fazendo um bom trabalho, né? Irmãos, o louvor é para a glória de Deus, amém? Eles não trabalham para a igreja, eles cooperam, são cooperadores da parte de Deus, amém? Tudo que nós fazemos é para Ele, por meio dEle, tudo é dEle, amém? Deus é e continua sendo um bom Pai. Deus é luz, amém? Bom, só para iniciar, abre sua Bíblia aí, deixa ela aí, Mateus capítulo 21. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado por esse momento tão oportuno. Pai, obrigado por esse encontro de santos. Pai, obrigado por essa igreja, porque nós sabemos que é uma igreja que produz avivamento. Essa igreja é uma igreja triunfante e nós somos filhos triunfantes. Pai, muito obrigado, porque a sua palavra diz e nós cremos que nós andamos em cura contínua. Nós somos curados pelo poder do nome de Jesus. Nós te rendemos graça, Pai, reverenciamos o teu poder e a tua unção que está disponível nessa noite. Espírito Santo, você é o maestro dessa noite. Você é o dono. Diz coisas aos nossos corações, revela coisas. Aquilo que não sabemos, nos ensina. Aquilo que ainda existem dúvidas, revela para cada um de nós. Nós não queremos retroceder nunca. Nós nascemos para avançar e nunca para retroceder. Nós estamos e continuamos reinando em vida nesse tempo presente. E a sua palavra diz, e nós cremos, não tem nos faltado nada. Porque a sua alegria, Pai, é a nossa força. E nós te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Irmãos, o tema dessa noite, eu pus 2 temas, e eu fui para o segundo, né? É o verdadeiro não e o falso sim. Mas eu usei o dicionário e coloquei o autêntico não e o infundado sim. Amém? O autêntico não e o infundado sim. Só para rememorar, trazer um esclarecimento para a igreja, nós vamos estar falando nessa noite da parábola dos 2 filhos. Essa parábola ela só é encontrada ou é exclusiva desse autor, que é Mateus. Não tem outra passagem que fala sobre esse tema. É só em Mateus capítulo 21. Amém? E nós vamos estar discorrendo sobre isso nessa noite. Eu vou estar reportando aqui à igreja algumas manifestações do poder de Cristo Jesus, mas o nosso tema central hoje é esse. Amém? A parábola dos 2 filhos. Amém? Aleluia. Irmãos, essa parábola, para que nós entremos realmente nela, eu vou explicar um pouco antes o que aconteceu para nós chegarmos até a parábola dos 2 filhos. Amém? Então, em Mateus capítulo 21, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele pede para os discípulos buscar um jumento e um jumentinho para que ele possa entrar na cidade. Quando nós falamos de uma forma triunfal, é porque ele representa o nosso Deus. Ele é Cristo Jesus, ele é representante de Deus na terra. Então ele tem essa entrada triunfal, ele segue com os discípulos e entra no jumentinho. E muitas vezes eu falo aqui, vou repetir novamente,
Nós que já fomos recriados em Cristo, que nascemos de novo, nós jamais, irmãos, podemos desprezar ou desmerecer a criatura. Porque a criatura foi Deus quem criou. Um dia nós fomos criaturas. Um dia nós dizemos não para Deus. Não. E entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. Irmãos, a partir do momento que uma criatura entrega a vida para Jesus, ele dura em torno de 2 segundos. Eu gosto dessa frase. A criatura ela tem um potencial de se tornar filho de Deus em 2 segundos. No momento que ela fala, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. A condição da criatura, que eu acredito que aqui ninguém despreza a criatura, mas a condição da criatura, ela se torna filho de Deus. É a nossa condição. Nós somos filhos de Deus, e se Ele declarou, recebeu a Cristo Jesus, o nosso maior privilégio é esse, ele se tornou filho. A condição dele é a mesma condição nossa. Amém, irmãos? Então nós não vamos desprezar nada. Nós vamos entender o que a palavra diz e vamos não só observar, nós vamos praticar o que a palavra diz. Amém? Então Jesus entra e na sequência, eu não estou nem falando das passagens, Jesus efetua, aí vem, na entrada triunfante de Jesus, logo na sequência vem a purificação do templo. Por que purificação do templo? É porque tinha mercadores, eles estavam vendendo algumas coisas na frente do templo, e Jesus, com uma ira santa, ele dispensou aqueles mercadores. Ele realmente, parafraseando, ele pôs para correr. Aqui não. Aqui, essa é uma casa de oração. Então, eu não quero vocês aqui. E foram embora. Então, essa é a purificação do templo. Um resumo simples. Mas, tudo que ele fez, irmãos, essa entrada de Cristo Jesus, a purificação do templo, ele suscitou naqueles doutores da lei, e aqui é apresentado como eles eram os doutrinadores, eles que conheciam e que ensinavam sobre a lei. Então, eram homens que tinham conhecimento e tinham um certo poder no sinédrio. E eles determinavam algumas coisas. E eles ficaram curiosos com aquela atitude de Cristo Jesus. O povo recebeu e aclamou a Jesus. Alguns usam a palavra ovacionar, né? Ele foi recebido de uma maneira gloriosa. Então, foi ovacionado. E nesse dado momento, esses doutores da lei, eles questionaram a Cristo Jesus. Eu sei que veio aquele ciúme, veio uma ira, a soberba tomou conta, enfim. Mas eles questionaram a Cristo Jesus. Falaram, quem é esse? Ele entra de uma forma triunfal, ele está ensinando na sinagoga, ele vem aqui dar aula sobre o que nós sabemos muito bem, ele invadiu o nosso espaço. Com que autoridade? E a partir do verso 21, eu vou passar para o 23. Então, no verso 23, Mateus, capítulo 21, no verso 23, diz: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acerca dele, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? A soberba chegou, o ciúme chegou, a ira. Às vezes eles pensavam, nós sabemos de tudo, nós somos doutores da lei. Fazemos parte do sinédrio.
Quem te dê essa autoridade para estar falando tudo isso aqui, fazendo o que você está fazendo, praticando essa dinâmica? No verso 24, Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E Jesus faz a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Está falando dos sacerdotes, dos doutores da lei. E eles ficaram prontos para dar aquela resposta para eles. Entre eles disseram: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, e por temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Fala, a gente não pode dar uma resposta. Se falar que é do céu, ele tem uma resposta, nós vamos ser ridicularizados. Se nós falarmos que é dos homens, a gente corre um perigo por causa do povo, que eles creem que ele é um profeta. E continua. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus, simplesmente, de uma forma inteligente, guiado pelo Espírito, ele falou: eu também não preciso dar resposta para vocês, se vocês não sabem, eu não vou responder. Mas eu tenho uma parábola, e eu vou falar dessa parábola, dos 2 filhos. E ele inicia no verso 28, Mateus 21, verso 28. E que vos parecem? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Irmãos, nós entendemos algo. Se o seu pai, estou falando do nosso pai aqui, terrestre, da família, se ele diz para você, ele te faz algum pedido, na realidade esse pedido ele gera uma ordem, né? Do pai para o filho. E ele fala: você pode trabalhar hoje na vinha? E ele pergunta para o filho. Ele faz essa pergunta. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, aqui ele fala: falou-lhe de igual modo. Então ele fez a mesma pergunta: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E o segundo filho disse o seguinte: nós temos que ficar bem atentos na resposta do filho. Falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois? Jesus faz essa pergunta para os doutores da lei, está conversando com eles. Amém? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos lá, né, explicar. Vamos aqui começar no 28, verso 28. Quando ele fala: mas que vos parece? Ou, eu vou apresentar para vocês uma fala, algo que vem, uma parábola.
para que vocês tentem entender. O que vocês acham disso? Me responde aí, qual é o pensamento de vocês? Esse homem que tinha 2 filhos, ele dirige ao primeiro filho. O que nós podemos entender aqui? Quando o pai pergunta para o filho, você pode trabalhar na minha vinha hoje? Seria uma pergunta que ele poderia responder do jeito que ele quisesse, né? Você pode trabalhar? Não. Mas o pai disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha ou na vinha? E o filho, de imediato, ele, porém, respondendo, de imediato, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O que nós entendemos, irmão, nessa primeira passagem aqui, desse primeiro filho? Que ele foi direto, não vou. Não quero. Não pretendo fazer nada. Sabendo nós que naquele tempo que movia o recurso deles ali era o quê? A agricultura e a agropecuária, né? Que eles trabalhavam com isso. A vinha que dava um recurso para eles se manterem. Então, o pai precisava dos filhos como nível de confiança e que eles fossem trabalhar para ele. E ele acreditava que, como pai, ele poderia dar essa ordem. E deu a ordem. Só que esse aqui foi rápido demais. Nós achamos até estranho, né? Não, não quero. Não vou. Quem é pai aqui, quem é mãe, se essa resposta viesse diretamente do seu filho, né, qual seria a sua atitude? E nós, como filhos, qual seria, né, o nosso pensamento a respeito disso? De falar, não, não quero. Às vezes o pai, eu tenho um filho, tem pessoas que têm mais de um filho, e você dá uma ordem para o seu filho, ou você fala, vai estudar, porque você tem uma prova nessa semana, e ele falar para você, não, não quero, não vou, e ponto final. Não vou, não quero, não pretendo. Então, nós entendemos que esse primeiro momento desse filho, e também desse exemplo que eu dei, seria um momento de desobediência. Não, não quero. Não vou, não pretendo. Ou então você dá uma orientação para o seu filho, que eu acredito que nós, como pais e mães, nós adquirimos uma certa experiência na vida, ou além dos jovens e dos adolescentes. Temos jovens aqui. Nós adquirimos uma experiência. Que experiência é essa? Cadê os jovens? Tem coisas que vocês não vão precisar passar, porque nós já passamos. Tem sofrimentos que vão ser evitados por nós, porque nós já passamos. Então, quando seu pai diz, não vai, é porque tem um entendimento sobre isso. Não é simplesmente palavras jogadas ao ar, não. Existe um conhecimento, existe uma experiência, existe uma prática que nós passamos. Quem é que não tem passado aqui? Quem é que nunca errou? Mas, glória a Deus por isso, que nós adquirimos esse conhecimento e nós não queremos que os nossos filhos passem pelo que nós passamos. Está escrito na palavra, o próprio Senhor Jesus diz, ele fala, no mundo vocês vão passar por aflições, vírgula, mas tem bom ânimo. Estou parafraseando. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, mas tem bom ânimo. Então, os jovens e adolescentes, deem glória a Deus. Amém? Quando seu pai te dá orientação, é porque ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência. Ele passou por isso, ou nem passou, mas ele adquiriu essa experiência, ele está te dando um bom exemplo. Não vai. Não é o momento de você fazer isso. Dá um stop and go. Para. Não dá. Não faça isso, não.
Imaginou, o meu pai fala comigo, seu pai fala com você, vou numa festa aí. Não, você não vai. Não, mas eu vou. Eu não quero te obedecer. Por enquanto, eu estou na primeira parte, amém, irmãos? Que ele disse, não quero. Amém? Então, os jovens, adolescentes, quando eu falo os pais, pai e mãe, te derem alguma orientação, te indicarem algum ponto de referência, eu falo sobre estudo. Ei, vai estudar, porque para você é bom, é seu futuro. Você já acha que essa cobrança é uma mera e momentânea vontade do seu pai, da sua mãe? Não, é porque nós conhecemos o futuro. É necessário. E eu vou falar para vocês, hoje, só sou estudante. Ótimo, você tem uma profissão. Você é estudante. Já que você é estudante, seja um bom estudante, produzindo resultados favoráveis. Nós até oramos sobre isso. Pai, obrigado, que nós temos a unção para produzir resultados favoráveis. Né? Qual o desejo dos pais? Meu filho vai para o colégio, ele vai adquirir o conhecimento, mas eu quero que no final do ano, bem, isso é uma posição nossa, né? Que eles passem de ano, não é passar de ano de um ano para o outro, não, que eles sejam bem-sucedidos no conhecimento que foi transmitido na escola, ou no colégio, na faculdade, para que eles sejam aprovados para o próximo ano. Nós queremos isso. Então não existe uma repressão, meu pai está me reprimindo, ele é legalista. Não, você é estudante? Sou estudante, que seja o melhor estudante. Eu trabalho numa empresa, mas eu não gosto muito do meu chefe. Mas vem cá, você trabalha na empresa? Aquela empresa está pagando o seu salário? Sim. Mas se aquela empresa ela crescer nesse nosso universo aí, se aquela empresa crescer, você crê que você pode receber mais por causa disso? Esse lucro cessante, você vai receber mais porque a empresa produziu mais? Qual a nossa missão, irmãos, como homens e mulheres de Deus? Se eu estou trabalhando no local, eu vou falar para o meu chefe, que é meu superior, e ele vai me dar a ordem, eu vou falar, não vou fazer, eu não quero. Não preciso, não vou fazer não. Me manda embora. Irmãos, para nós que somos homens e mulheres de Deus, não seria mais fácil nós orarmos pela vida dele e pela empresa, para que essa empresa cresça e para que nós possamos também crescer financeiramente? Não é mais fácil? Não, é melhor afrontar mesmo. Não, irmão, seja grato, de novo, seja grato. Que você tem um local para trabalhar. Nós não escolhemos chefes, nós não escolhemos vizinhos, mas nós oramos por eles. Mas eu não gosto, não. Mas uma das nossas missões, dos homens e mulheres de Deus, é orar por eles. Eu preciso fazer isso. É necessário. É necessário que você seja um destaque no seu local de trabalho. Para que o dia que você não vá, lá, você não veio aqui, parece que estava sem luz. É porque você é luz. Você representa a luz, você é representante de Deus na terra, então você representa a luz. Trevas não. Você representa a cura. Está todo mundo doente lá onde eu trabalho. Ora por eles. Impõe a mão sobre eles, declara cura. Você está fazendo o que lá, crente? Amém, irmãos? As pessoas que estão lá fora, eles esperam muito mais de nós. Muito mais. Muito mais. Amém? Lembro que eu tenho uma sobrinha que foi fazer uma cirurgia, mas ela queria que a gente conversasse com o médico que fez a cirurgia nela, e nós fomos lá conversar com o médico.
com muito respeito. E a gente conversando com ele, ficou meio assim, ela falou que eu era pastor. Falei, doutor, nós cremos que o nosso Deus levanta homens abençoados como o senhor para fazer essa cirurgia. Nós cremos e oramos pelo senhor. Não existe nada no meio evangélico que pensa diferente disso. Deus é um bom pai. Se não fosse o senhor como médico, como é que ocorreria essa cirurgia? Porque ela não tem a mesma fé que nós temos, então ela precisa passar por essa cirurgia. Nós somos gratos pela sua vida, sim. E nós cremos que durante a operação que o senhor vai fazer, os anjos do Senhor vão estar com você fazendo essa cirurgia. Nós cremos e somos gratos pela sua vida, como médico. Claro que nós cremos. Claro que nós oramos, nós acreditamos que os anjos vão estar trabalhando com o Senhor naquele momento da cirurgia, e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Tudo tranquilo, e a cirurgia ocorreu, foi tudo tranquilo. Vocês entenderem, irmãos? A nossa posição como homens e mulheres de Deus, novamente, é orar pelas pessoas e respeitá-las. Não tenho que orar pelo médico, não. Eu não tenho que... Por que não? Nós não somos de Deus. O desejo de Deus para nós não é esse? Pais e mães, nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orientá-los. O necessário. Ensina a criança. E ela cresce com aquele entendimento. Ah, mas no futuro... Eu não... Sim, irmãos. Nós lançamos semente. E nós cremos que palavras, estou falando da palavra, as escrituras, as sagradas escrituras, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, as palavras, quando são lançadas na vida das crianças, dos nossos adolescentes e jovens, elas são poderosas demais. Então é necessário que nós tenhamos um compromisso com o nosso Deus e que a gente não precise dessa resposta. Não, eu não quero, hoje eu não quero ir para o culto. Hoje eu não quero ler Bíblia. Para que eu vou ler Bíblia? Não, tem ninguém olhando. Para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou orar? Irmãos, nós não temos como enganar Deus. Amém? Nós não estamos no culto para agradar a Deus. Não. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o nosso Pai. Não, vou para agradar... Não, você não vem para agradar a Deus para o culto. Você vem para ouvir louvores que são entoados ao Senhor. Você vem para ouvir uma palavra e reter o que é bom. De novo, nós não somos observadores da palavra, nós somos praticantes. A oração é necessária, eu preciso orar pela vida dos meus irmãos. Nossa, eu trabalho com pessoas horríveis, que aí... Você está fazendo o que lá, crente? Você não é luz? Ore por eles. Às vezes nós somos procurados em momentos tão oportunos e também em momentos inoportunos. Mas a pessoa chega para você e vai te fazer pergunta. Ei, esteja pronto. Você tem que responder conforme a palavra. Não é? Alguém chega para mim e fala, cansei da minha esposa, eu não quero mais ficar com ela, não. Eu vou dar a resposta para ele. Isso aí mesmo, larga e arruma aí uma mais nova. A minha missão não é essa, irmãos. A nossa missão não é essa. Pregue a palavra. Fale da palavra. Não, irmão, fala o que está escrito. Às vezes nós oramos. Orei ainda há pouco. Espírito Santo, diz coisas aos nossos corações. Alguém pode ter pensado, eu sei o que eu vou falar. Mas tem momentos inoportunos, irmão. Você está descuidado, alguém chega e me dá a resposta aí.
que nesse momento o Espírito Santo ele venha trazer revelações aos nossos corações, para que nós possamos dizer algo para as pessoas, mas algo de bom. Nós somos incentivadores do mal, nós não amamos a injustiça. Nós somos justiça de Deus e nós amamos a justiça. Então, se for de procurar, esteja cheio. Tem que sair algo de dentro de você. Mas algo de bom, conforme a Escritura. Vou falar do que eu tenho vontade. Não, fala do que Deus colocou no seu coração. Fala de coisas peculiares à palavra. Fale sobre verdades. Amém, irmãos? Estou voltando aqui para a palavra. Ele respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Vocês podem estar perguntando, já entrou na outra passagem, o filho que disse sim, calma, eu vou chegar lá. Amém, irmãos? Mas primeiro ele entra no momento de desobediência. Não vou, eu não tenho vontade, eu não quero. E o pai foi embora. Vocês perceberam algo aqui que também é fantástico? Jesus externando essa parábola para nós, o pai só perguntou isso. Acho que foi uma ordem, né? Você pode trabalhar na vinha? Ele, não quero. Vocês perceberam que nessa passagem bíblica, pode ler na sua... O pai não falou nada. Ele foi embora. Ele podia ter falado, não vai? Claro que você vai. Eu estou lhe dando a ordem, você vai trabalhar na vinha. Mas ele falou, não quero. E o pai, perceba, claro que ele saiu. E na sequência, vem o arrependimento, vem o respeito. É aquele nosso momento. Estou fazendo uma conexão, amém, irmãos? Um domingo, ou uma quinta, ou qualquer dia. Fala, hoje eu vou fazer o que no culto mesmo? Ouvir a palavra, olha só, ouvir a palavra de Deus. Estão recebendo algo de bom. Não vou. Mas você tem um compromisso com Deus? Nós temos, né, irmãos? Nós queremos ser abençoados? Nós somos abençoados. Mas nós nos mantemos, a própria palavra nos diz que a nossa mente, é necessário que a nossa mente ela seja renovada dia após dia com a prática da palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém está aqui de graça, não. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, para nós adquirirmos conhecimento e crescer. Retém o que é bom. Isso aí não serve para mim, não. Amém. Palavras estão sendo lançadas. E nós estamos acatando o que é bom e o que não é. Amém? Esse mesmo filho que falou, não quero, mas depois arrependido foi trabalhar na vinha. É um momento, irmãos, bem oportuno, né? Ele se arrependeu. Não posso saber o que passou pela mente dele. Mas fosse na nossa, de novo. Às vezes nós maltratamos a esposa, ou a esposa maltrata o marido, como assim? Falando algo que é inconveniente. Até eu dei um exemplo do trabalho, falo coisas que não deveria ter falado, mas eu falei. Eu não deveria fazer, mas eu fiz. Às vezes o pai maltrata o filho, ou o filho maltrata o pai, no falar, no derramar, né? A gente lança palavras igual uma bomba, aí saiu, prejudica, enfim. Mas na sequência nós entendemos algo. O Espírito de Deus, esse Espírito que o mundo não pode conhecer e que nós conhecemos, que ele habita em nós, o mundo, ele só pode conhecer através de você,
Através da pregação da palavra, através do plano de salvação que você leva até ele, ele conhece. Mas no natural ele não pode conhecer. No sobrenatural nós conhecemos. Amém? E esse mesmo Espírito, ele ministra ao nosso espírito e você entende algo. Eu errei. Eu tenho que me arrepender e consertar o meu erro. E nós vamos fazer isso. Eu errei, eu vou buscar me acertar. Eu vou me policiar, eu vou renovar minha mente com a prática da palavra. Eu preciso. Né? Ninguém amanhece falando que hoje eu vou falar muitas coisas para muita gente, coisas inoportunas, ilícitas, enfim. Acho que ninguém tem isso no coração. Porque se você levanta e ora e pratica a palavra, medita na palavra, sua mente vai estar cheia da palavra, cheio do Espírito. Vai sair o que dentro de você? Palavras. Palavras da Escritura Sagrada. Palavras com P maiúsculo, que é a Escritura Sagrada. Vai sair coisas boas. Eu nasci para reinar em vida, eu sou luz. Eu vim para esse lugar para ser luz. Enfermidade é legal nesse lugar. Estou trabalhando, representa o reino de Deus. Eu não quero doença nessa casa. Eu não quero doença no meu local de trabalho. Enfim, querendo ou não, você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você é representante de Deus na terra. E ponto final. As pessoas estão nos olhando. Amém, irmãos? Lá vem o crente. Ele vai passar, ele tem algo para falar para mim, eu vou ficar esperando. Ele tem algo para me falar. Se eu conversar com ele, ele tem uma palavra branda para chegar até mim, ou uma palavra de correção, enfim. Ele vai trazer algo para mim, para a minha vida, eu vou crescer com essa palavra. Mas enquanto nós estivermos mudos, eu não tenho tempo para falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu não quero, não tenho tempo, não vou. Mas as pessoas estão nos esperando, irmãos. Você é luz, não adianta. Um dia você se atreveu a crer nessa palavra. Já era. Você é filho de Deus e você está sendo observado. Nem adianta virar as costas. Estão te observando. Vão te cobrar? Vão. Eita, lá vem o crente. Sei diz cada coisa. Até o nosso linguajar, irmãos, ele tem que ser mudado. Não quero. Mas ele se arrependeu e foi. Vê essa palavra arrependimento. Eu não quero mais ser assim. Tem dia que nós vamos explodir? Tem. Vai ser limitado a paciência? Vai. Tem dia que vai discutir? Vai. Mas você se arrepende? Sim. E muda a sua história? Muda. O que nós adquirimos com isso? Um conhecimento da palavra que é necessário, que nós precisamos mudar. Se alguém chegar aqui e falar, eu já atingi o ápice, não atingiu não. Porque senão a palavra não direi, você tem que renovar sua mente todo dia. Medita na palavra todo dia. Ora todo dia. Às vezes nós até pensamos, a maioria não está orando, por que eu vou orar? É você, santo. Ore. Não importa se as pessoas não estão orando. O importante é você e o seu Deus. Isso é importante. As demais coisas, irmãos, elas virão. Nós sabemos disso. Às vezes as pessoas até falam para nós, vocês são o povo da fé. Sim, quem não é da fé? Tem algum filho de Deus, nascido de novo, recriado em Cristo, com espírito renovado, que não anda por fé, mas deveria andar, né? Não é verdade? Deveria andar por fé. E por que não anda? Tem dúvida no coração? Eu não quero.
vezes você vai a algum evento e a pessoa está lá com enfermidade, não vou orar por ela não, porque vai que não acontece nada. Irmão, se você orar e não acontecer nada, glória a Deus, você fez a sua parte. Eu e você, nós não temos poder nenhum de cura. A cura é manifesta por causa do nome do Senhor Jesus. O poder curador, ele vem da parte de Deus e ele é manifesto nesse corpo mortal, no seu corpo mortal. Por quem você orou, é naquele corpo mortal, não é você, é Deus, é Ele. Não, mas se não fosse eu, tinha outro para orar, para manifestar a cura, irmãos. Menos. É tudo por causa dele. O louvor é para ele. O trabalho no diaconato é para ele. O departamento de criança é para ele. Nós somos homens e mulheres, todos, nós somos cooperadores da parte de Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Ele é o dono. O dono é ele, não sou eu, não é você. O dono é ele. Se tiver com dúvida, comece a ler a Bíblia, em Gênesis. Quem criou todas as coisas? Estava conversando com a minha esposa hoje sobre um louvor, que não é da minha conta. A gente até entende que queria ser transmitido de uma forma mais sucinta, mas acho que não explicou bem, ficou... Tem um louvor que fala, ninguém explica Deus. Falei, mas a partir de Gênesis, tudo explica Deus. Mas eu entendo que o louvor, talvez seja para quem ainda não aceitou Jesus, ele está explicando que Deus é tão maravilhoso que a gente não consegue explicar a bondade dele na nossa vida. O amor de Deus para com a nossa vida. Deus é luz, falo sempre isso, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é amor, Deus é bondade, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não nos olha com olhar corretivo, vingativo, com olhar que traz tribulação, não, Ele é um Deus de amor. Nosso Deus é assim, Ele nos ama do jeito que nós somos. É desse jeito mesmo. Você entregou a sua vida para Jesus, mas nós temos que nos moldar, irmãos, aos padrões bíblicos. Nós temos que moldar, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil perdoar. Sei que o perdão é algo tão grande, mas tão favorável. Ele até alivia o nosso coração, né? Lembro que eu dei uma aula uma vez sobre a falta de perdão é como se fosse uma âncora. Nós colocamos uma âncora no nosso pescoço e onde nós vamos, a âncora está lá. Aí eu acordo com a âncora no pescoço porque eu penso naquela pessoa que eu não quero perdoar. Aí eu almoço com a âncora no pescoço porque eu não consigo perdoar aquela pessoa. E o dia vai passando, a semana, o mês, entenderam? Ninguém quer essa âncora. Perdoa logo, fica livre disso. Pega a âncora e joga fora, em nome de Jesus. Eu até brinco, né? Tinha uns colegas que tinham um livro caveira. Agenda. Um belo dia, fulano falou de mim, dia tal, vou anotar aqui na minha agenda. Irmãos, a nossa agenda está aqui, é a palavra de Deus. E ela nos ensina todas as coisas, inclusive ela nos ensina a perdoar. Esquecer o passado. Como está escrito, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que o mundo é cruel. Eu sei disso. Nós entendemos esse não quero. Né, o pastor José, de uma forma muito elegante, falou sobre o JPN. JPN, irmãos, para quem não sabe, é Jovens para as Nações. Teve um evento que os nossos jovens estavam lá, e eles receberam muito, eu acredito nisso.
receberam algo da parte de Deus. Vários ministros lançando a palavra, recebendo, ensinando, admoestando. A palavra é para isso. Ela admoesta, ela ensina, ela corrige com justiça, com amor, com bondade. Porque o mundo está tentando tragar os nossos jovens. Mas a igreja triunfante, ela pega esse jovem e transforma ele também no jovem triunfante. É para a honra e glória do Senhor. O mundo não vai tragar os nossos jovens. Nós cremos nisso e chamamos a existência. É por isso que tem essa importância. Não é verdade? Nós temos o nosso departamento de adolescentes e jovens. Irmãos, isso é um cuidado, não é excessivo, não. É um cuidado da parte de Deus que a igreja tem para que os adolescentes e jovens dessa igreja cresçam no conhecimento da palavra. Que eles cresçam também em obediência. Que eles consigam entender que quem verdadeiramente é Deus. Falaram até do acampamento que vai ter aí, mês que vem. Invista no seu filho, invista no adolescente, invista no jovem. Nós não temos mais filho jovem. Ele cresceu, casou, enfim. Mas a gente pode pagar uma inscrição para mandar um jovem? Posso. Não quero fazer propaganda. Mas nós podemos semear para que um jovem ou um adolescente vá para esse local. Não tenho recurso. Seja um colaborador, seja um cooperador. Envia. Tem ninguém para enviar. Pega lá o recurso e paga uma inscrição para que alguém vá. Para que essa pessoa não tenha, talvez ela não tenha esse recurso, a família. E a gente colabora. A igreja quer que todos vão participar desse evento. Não é só mais um acampamento. Não. É o poder de Deus sendo revelado naquele acampamento. É para ter transformação de vida. É para ter o conhecimento da palavra. É para entender, para que não tenha essa resposta aqui, irmãos. Estou falando só da primeira resposta. Não quero. Não vou, não quero estudar, não quero. Larga esse celular. É só obedecer. Eu sei que não é fácil. Irmãos, mas a obediência, ela traz promoção. Ela traz resultados. Não é? Quantos filhos cresceram junto com filhos? Aí alguns filhos prosperaram, eles estão em bons empregos, eles concluíram a faculdade com êxito, mas a maioria daquelas pessoas que andavam com eles, que resolveram falar, eu não quero estudar, eles estão na mesma até hoje. Na mesma. Mesmo você encontra pessoas, eu queria investir, não quis. Queria que meu filho, mas a decisão é dele. Falei, eu acredito, que os adolescentes e jovens dessa igreja ou desse ministério, eles têm um entendimento melhor sobre a palavra, como está escrito, Efésios capítulo 1. Nós não vamos nos cansar de orar pela vida dos nossos irmãos para que o Senhor, nosso Deus, conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da palavra, para que eles tenham os olhos iluminados. Para os jovens, é mais fácil. Lembro que eu brincava com meu filho. Para esse tempo de estudo, isso aqui é diversão. Tenha como diversão. Você está estudando, alguém está te cobrando, você vai para a faculdade, é mais light. Você faz o seu trabalho lá, te passa o trabalho, você que faça. Os resultados vão vir, mas eles tiveram que obedecer. E os resultados virão.
Mas eu também conheço pessoas, e tenho pessoas na família que resolveram, eu não vou estudar mais, né? Eu tenho minha decisão, não quero. Quando o pai fala para o filho, dá para você trabalhar lá na nossa vinha? Não quero. Ele vai embora. Você vai fazer o quê? Seu filho já é maior de idade, não quer, você vai fazer o quê? Mas se você ensinar, irmãos, eles vão para esse acampamento, eles vão receber uma palavra amiga vindo da parte de Deus, o conhecimento chega, o espírito de sabedoria e de revelação, eles vão entender que é mais fácil, é melhor. Amém? Porque depois, como eu disse, isso é só brincadeira. Vocês estão no ensino médio, estão na faculdade. Depois, aí sim, aí vem o momento de vocês crescerem. E vocês vão crescer, e vão aparecer. Porque aí vocês vão casar, e vocês vão ter que cuidar da sua família. Amém? É que não tem um desejo hoje de um jovem de casar no futuro. Se prepare, conquiste seu curso superior e siga a sua vida. A vida é essa mesmo. Vocês vão ser lançados e vão crescer e vão ser favorecidos. Amém? Quando eu falei aquele momento que o filho ele se arrepende, eu não quero, ele se arrependeu, aí nós podemos observar na sequência que ele obedeceu. Ele entrou no conhecimento de também obedecer. Eu não quero, mas eu me arrependi e vou obedecer. E foi. E tudo certo. Sendo que o outro filho, esse filho aqui era mais perigoso, né? Que o outro filho respondeu, você vai trabalhar hoje na vinha? Na realidade, a vinha era deles. Se tem pai e filhos, o que é nosso é deles. O futuro é deles. E ele responde, olha, por isso que muitas vezes nós paramos, ficamos, né? Essa madrugada madrugada passada, eu estava dormindo, eu acordei, aí vem essa passagem para que eu me atente a isso aqui. Esse verso 29. A resposta que ele deu para o pai. Olha a sensatez. Ele fala, sim, vírgula, Senhor. Sim, Senhor. Houve uma reverência, houve obediência, houve respeito, que o pai falou com ele, ele fala, sim, senhor, claro, você é meu pai, claro que eu vou trabalhar na vinha, é claro que eu vou, você é o meu pai, você falou, eu vou obedecer. E o pai saiu. E na sequência, ele diz, porém não foi. Amém, irmãos? Por isso que eu falei do perigoso. Ele fala, deixa que eu resolvo, deixa comigo, está tudo certo. Mas não vai resolver nada. Eu vou, mas não foi. Aí Jesus, nesse momento, essa pergunta que ele faz aqui, ele não está fazendo para o povo, não. Ele está fazendo para esses doutores da lei. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Ele fala, qual dos dois que fez a vontade do Pai? Eles sabiam, né? Falou que... Amém, irmãos? Então, nós temos que estar atentos a isso também. Às vezes, Deus nos chama para fazer alguma coisa. Um trabalho, um evangelismo. E às vezes nós
Estou no bolo aí também. E nós falamos assim, eu vou evangelizar para quê mesmo? Eu? Vou pregar a palavra na rua? Vou, pastor. Vou sair para falar na rua? Eu não vou nada. E às vezes tem até vergonha. Vergonha nunca foi dada por Deus para nós. O que Ele nos deu foi espírito de ousadia e coragem e avanço. A covardia ela vem do diabo, do menor. Eu senti medo de sair por aí para falar da palavra. O espírito de medo não faz parte da nossa história. O espírito que age, que habita em nós, é o espírito de ousadia, do conhecimento da palavra. Eu posso até dizer, medo não é a mensagem da igreja. Fé é a mensagem da igreja. Avanço é a mensagem da igreja. Cura é a mensagem da igreja. Amor é a mensagem da igreja. É isso. Obediência, reverência, arrependimento, perdão. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que está distribuída e ela está bem expressiva na palavra de Deus. É só ler a Bíblia. Amém, irmãos? Então, esse tipo de filho aqui, ele é perigoso. Ele teve a maior reverência diante do pai. Estou falando do pai dele, né? Nós estamos com essa mesma reverência. Daí você responde para você. Amém, irmãos? Deus é um bom pai. Então, que a gente fique refletindo nessas verdades, entendendo algo. Nós nunca vamos conseguir enganar o nosso pai. Nunca. Eu posso enganar as pessoas. Eu posso até enganar o meu chefe de trabalho, né? Eu posso. Minha vizinhança, até na igreja, eu posso. Mas você vai conseguir enganar Deus? Não vai. Você não vai. Nós ouvimos os louvores, nós entoamos cânticos ao Senhor, nós entramos na igreja, e esse momento, irmãos, de louvor e adoração, ele tem um objetivo. Nós estamos glorificando ao nosso Deus. Mas é necessário que a partir da entrada daquela porta para dentro da igreja, que os nossos dúvidas, a cautela quanto aos problemas, fique lá fora. Nós estamos na igreja para receber algo da parte de Deus e crescer nesse conhecimento. Vamos crescer no conhecimento da palavra. É necessário isso. Como eu disse anteriormente, você está fazendo o que lá no seu local de trabalho? Eu brinco, eu falo reunião de pão de queijo. Às vezes ajunto uma turma para falar mal do chefe, enfim. Pode ser no local de trabalho, em qualquer lugar. É um incrível é que nós não podemos fazer parte dessa reunião. Reunião de pão de queijo para falar mal de A, de B, nós não podemos fazer parte dessa reunião. As pessoas têm que olhar para você e falar, lá vem o crente, aí não dá, ele fala que Deus é bom, ele fala que anda em cura divina, ele fala que nasceu para reinar em vida, ele fala que não tem faltado nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ele fala que é feitura de Deus, ele fala que é mais que vencedor. Eu não vou chamar ele para ficar aqui na minha reunião de pão de queijo. Eu preciso falar das pessoas, ele não aceita. Seja esse homem e seja essa mulher de Deus. Que as pessoas vejam em você um reflexo que vem da parte de Deus. Olhe para você e que exista realmente um temor.
Isso é cheio da palavra. Ele vai falar que Deus é bom, e ele vai falar que a gente tem que orar, e ele vai falar tantas coisas que não vai dar certo. É melhor nem chamar ele para essa reunião. Amém, irmãos? Amém. Na realidade, não existe uma vida com Deus sem arrependimento. Eu tenho uma vida com Deus, mas eu não me arrependo de nada que eu faço de errado todos os dias. Você tem uma vida com Deus e não tem nenhum tipo de arrependimento? Não quer ser transformado? Não quero. É uma vida com Deus? Perguntas. Em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 24. Então, Tiago, capítulo 1, verso 22 a 24 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece como era. Amém, irmãos? E nós temos que refletir a imagem de Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para você e perceber algo. Tem algo de bom ali dentro para mim. Ele vai falar a verdade. Ele vai declarar algo sobre a minha vida. E eu estou pronto para receber o que ele tem de melhor. Eu preciso mudar de vida. E os nossos exemplos, irmãos, como ele fala aqui, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Eu estou vendo o meu rosto ali no espelho. E vai-se. E logo se esquece de como era. Amém, irmãos? Querendo ou não, Deus é um bom pai. Deus é inocente, Ele faz um bom papel. E cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, como estava falando aqui, essa passagem bíblica, ela só vai estar aqui em Mateus, ela é pequena, mas ela é profunda. É muito profunda o momento que o filho, ele parece mais um manipulador, né? Ele fala, sim, Senhor, meu pai, eu vou trabalhar na vinha. Você falou, você é o dono, você é meu pai, eu estou indo. Sim, Senhor. Que reverência. Mas ele não foi. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Sabe, irmãos? Como eu disse no começo, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar, nem preciso ler bons livros. Para quê? Não preciso. Eu já atingi o ápice. O ápice do quê mesmo? Nós precisamos, irmãos. Esse é o nosso momento de arrependimento que eu uso essa palavra, né? É necessário ceder para ganhar. Ceder, eu preciso orar. Tem ninguém orando, mas eu preciso orar. Eu tenho essa necessidade. Eu vou orar, vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Irmãos, essa palavra que eu vou usar é chato. Às vezes você está com pessoas que é homem, é mulher de Deus, aí está exaltando a doença, aí está exaltando a miséria, aí está exaltando a fome, a falta. Não tem nada que sai da boca. Nós vamos fazer visita, às vezes, falei, homem e mulher de Deus, falando isso. Aí eu falo, eu posso, como homem espiritual, falar para o homem espiritual? Pode. A sua declaração é falida diante da palavra. Lá fala que Deus é luz e não há treva no nosso Deus. Aí quando você exalta a enfermidade, a doença, a fome, a falta, você está exaltando quem mesmo?
Irmãos, quando nós fazemos isso, nós exaltamos o menor. Às vezes eu falo isso. Você fica exaltando o diabo, porque você está exaltando a doença não foi Deus que mandou, mas se você fala que a doença para a sua vida está boa, você não está exaltando a Deus, você está exaltando o menor. Nós nascemos para reinar em vida, irmão, nesse tempo presente. A fé, ela não nega a dor. A fé, ela não nega a circunstância. Mas o que nós entendemos é que nós vivemos pela fé e o que precisa sair da minha boca e da sua boca são palavras de vida e não de morte. Você e eu, nós somos pedra de passagem e não de tropeço. Disse anteriormente, a pessoa tem que olhar para você e falar, eu vou conversar com ela, eu vou conversar com ele, sabe por quê? É porque ele tem uma palavra que vai me trazer refrigério, vai vivificar o meu espírito. Eu preciso disso. Como é que você conseguiu essa paz? É porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E eu sigo esses caminhos. Eu não tenho tempo a perder com falta de perdão, com ressentimento, com mágoa. Não tenho tempo. Se alguém está falando de você, é porque você está incomodando o diabo. Amém? Nossa, lá vem aquele crente. Vai falar que Deus é bom. E você continua falando que Deus é bom. Continua amando a sua família. Continue ensinando os preceitos para os jovens e para os adolescentes. Lance palavras sobre a vida deles. O que nós não podemos fazer é falar, isso aí não tem mais jeito não, isso aí... Pai e mãe, palavras têm poder. Se tem poder, está falando do poder de Deus. Então lance sementes que vão produzir resultados favoráveis. A sua palavra é a verdade. Fala a verdade, diz coisas ao coração dele. Eu só leio isso aqui que eu anotei. Só uma frase. A respeito dessa passagem bíblica aqui, né? Dizer e não fazer. Amém, irmãos? Se você falar algo para Deus, cumpra. Eu vou servir, eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou meditar mais na palavra, eu vou. Então faça. Ou então não fala nada. Porque se você falar algo, faça. Dizer e não fazer. Eu até anotei aqui, arrependimento e obediência é o rema dessa mensagem. Falando para mim, é o rema. Esses pais dessas passagens bíblicas aqui, sempre eles me criam um estado de alerta. No filho pródigo, o pai também não falou nada. E nessa passagem aqui também, o pai não falou nada. Vai, eu vou. Sim, Senhor, eu estou indo. E o pai foi embora. Não vou. E o pai foi embora. Você não vê em nenhum momento o pai refutando, criando algum tipo de confusão para que o filho seja favorecido. Que bom que só tem 2 filhos aqui, né? Aleluia. Vai que um cola com o outro. Amém, irmãos? Deus é um bom pai. Eu acredito que vocês tenham recebido algo da parte de Deus nessa passagem bíblica. Chega em casa e reflita nela de novo. Irmãos, às vezes Deus fala com cada um de nós de uma forma.
Pode ser que alguém olhe isso aqui e veja de uma outra forma. Totalmente diferente. Dos filhos aqui. Não quero. E o outro, né? Eu até brinco com essa reverência, né? Eu vou, Senhor. E às vezes nós fazemos isso com Deus, né? Até o momento de louvor e de adoração, irmãos, é necessário que nós estejamos entronizados com os louvores. Sabe por quê? Essa é uma arma de ataque. Então, no momento que você está ali ouvindo a palavra e recebendo algo da parte de Deus através do louvor e da adoração, muitas vezes a cura é manifesta. Você nem percebeu, eu estava desanimado, desmotivado, com dor em tudo que é parte do corpo. E depois do louvor, tudo se fez novo. O poder de Deus foi ativado. É porque você estava ouvindo o louvor e recebendo. De novo, reverência, obediência. Amém? Deus é um bom Pai, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aleluia. Deus é bom. Pai, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor é bom, Pai, obrigado pelo ensino, obrigado pelo conhecimento, obrigado por cada advertência. Obrigado que o Senhor tem nos mostrado como nós devemos ser, Pai, diante do Senhor. Diante do seu poder restaurador, Pai, nós queremos te agradecer porque nós andamos em cura divina. Nós podemos declarar todos os dias que somos curados, que somos sarados e que não tem nos faltado nada, porque a sua alegria é a nossa força. Pai, obrigado por esse encontro de santos. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado porque hoje, Senhor, nós aprendemos um pouco mais sobre a Tua palavra. E nós entendemos que nós necessitamos de mudança. Nós precisamos melhorar a cada dia. Então, Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Amém e amém.